Olha, Carol, era aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Bom dia para o Gabriel, para quem está chegando agora aqui no Novo Dia também. O governo está se preparando com um arsenal que é possível ter diante dessa iminente tarifa de 50% que passa a ser aplicada no dia 1º de agosto. Então, o governo, ele adota duas frentes. Uma frente é a frente política de reação, a gente vai comentar aqui mais pela frente sobre isso, com peças publicitárias, com falas do presidente Lula que ganharam ali mais musculatura, mais rotina também, né? O presidente Lula está falando bastante, está postando nas redes sociais. E a outra é a resposta econômica, que o governo está preparando todo esse colchão, e o decreto que vai vir para regulamentar a lei da reciprocidade é uma das principais estratégias até agora, assim como reuniões do presidente da República com empresários, né? Isso deve ser muito coordenado, segundo fontes que eu ouvi agora pela manhã, principalmente pelo ministério que é chefiado por Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, que também acumula a função de ministro do MDIC. Então, tanto o MDIC quanto a Apex vão ajudar nesse contato mais próximo com empresários, sobretudo porque a gente tem ali no MDIC o funcionamento do Conselho Nacional da Indústria, que reúne já alguns desses maiores empresários do Brasil. Então, é um âmbito de discussão também de reações em relação ao tarifaço. E aí a gente entra na parte mais política para linkar com isso que está aqui embaixo, né? No fim de semana, a gente viu diversas manifestações de governistas e replicação de vídeos, de comentários, de banners na internet, de mensagens, todas no mesmo tom, unificando esse tom de defesa da soberania nacional, né? É uma tentativa de você também conseguir furar a bolha da esquerda e conseguir abraçar com esse discurso outras camadas da população que não diretamente estão dando apoio ao presidente Lula. Então, você tentar ali usar esse momento de crise para você tentar abraçar outros públicos que estão indignados junto com o que Donald Trump está fazendo, né? É um momento muito propício para que o presidente Lula tente, a partir daí, já ir se recuperando da queda de popularidade que foi verificada ao longo dos últimos meses, sobretudo de crise atrás de crise. A diferença é que essa crise eles conseguiram já produzir ali um efeito que veio na esteira da crise do IOF, com aqueles discursos da luta de classe, de ricos contra pobres, e que também produziu ali um efeito de defesa do Palácio do Planalto. Então, vindo nessa esteira, essas estratégias digitais, elas foram ganhando musculatura e elas continuaram, sobretudo, com essa pecha de, bom, Lula quer taxar o super rico, Bolsonaro quer taxar o Brasil, porque é o nome de Bolsonaro que aparece como justificativa para que Donald Trump aplique uma taxação de 50%. Então, não precisa citar Jair Bolsonaro nas redes sociais oficiais do governo federal, por óbvio, mas o que está sendo citado é essa defesa da soberania nacional. E aí você utiliza uma linguagem que é muito da internet, é a menininha falando do Brasil, é o meme de gatinho e por aí vai. Isso tem sido muito utilizado, muito replicado. Essa semana a gente tem algumas expectativas de saída ali de publicação de pesquisas de institutos de opinião, então vai ser interessante a gente acompanhar qual que vai ser o efeito disso matematicamente, se vai produzir uma recuperação da impopularidade que o presidente Lula veio colhendo até aqui, porque essa é uma espécie de janela de oportunidade para Lula se aproximar de uma camada da população que não necessariamente estava com ele, mas também demonstra uma certa indignação com os anúncios de Donald Trump, e se aproximar também dessas camadas do empresariado, do agronegócio, por exemplo, que vai ser muito afetado. O ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura e Pecuária, ele tem participado dessas reuniões, estava ontem no Palácio da Alvorada,
empresariada. Então, faz parte desse grupo de reação formado por diversos ministros e que vão ter esse contato direto também com o empresariado. São essas duas frentes, né? A frente de preparação de conversa com os setores, de respostas à economia, que aguarda também algum tipo de avanço diplomático, e a outra frente da política, de olhar para o potencial que isso tem para fazer uma recuperação do presidente Lula. E aí é preciso a gente aguardar como é que isso vai ser medido internamente para entender qual vai ser o retorno disso para o presidente da República. Só uma outra informação, Carol, o chanceler Mauro Vieira não está no Brasil, ele não participou dessa reunião de ontem, ele está cumprindo uma agenda oficial na Irlanda e está em contato a todo momento com a equipe do Palácio do Itamaraty, do Palácio do Planalto, claro, medindo essas reações todas, preparando aí o terreno para as próximas reações que virão.